Olá, juniores, graça e paz, tudo bem com vocês? E aí, estão prontos para começar mais uma aula? Eu espero que sim, que vocês já tenham preparado a Bíblia, o caderninho de anotações, caneta e vamos começar mais uma aula aí, hein, gente? Antes de começar a aula, vamos fazer o quê? Vamos orar, né? Vamos fechar os olhinhos, todo mundo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, seja conosco, abençoa, Senhor, para nossas mentes, Senhor. Quebra toda barreira, todo impedimento caia por terra, Senhor. Que esta manhã possamos aprender, Senhor, a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Nós estamos aí com uma nova revista, na verdade um novo tema, né? Nós estamos sem revista, mas estamos com um novo tema. Vocês sabem qual que é o tema? Quem sabe responde aí. Isso, quem falou? Paulo, servo de Deus, acertou. Então, nós estaremos falando aí durante 6 aulas, já passou uma, hoje é a segunda, são 6 aulas sobre Paulo, servo de Deus. A primeira aula foi Paulo se torna cristão, que foi com a professora Miriam semana passada. Vamos fazer um resumão rapidinho? Quem era Paulo? Paulo era um judeu que foi criado aos pés de Gamaliel e conhecia muito bem as leis dos fariseus, que se tornou um fariseu mais tarde, né? Muito conhecedor das leis. E por conhecer muito as leis dos fariseus, o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Ele não gostava dos cristãos, porque os cristãos pregavam Cristo, Jesus Cristo ressuscitado, né? E ele não cria que Jesus era o Messias, então ele perseguia. E ele o que? Ele mandava açoitar, ele mandava prender, ele mandava matar. Ele era bem cruel, um perseguidor bem cruel dos cristãos naquela época. E ele soube que tinha um grupo de cristãos lá em Damasco. Ele não ficou tranquilo, falou, eu vou lá buscar. Conseguiu a carta lá com os sacerdotes e foi até Damasco buscar os cristãos para poder mandar prender. Quando ele estava indo até Damasco, o que acontece com ele? Ele vê uma forte luz, cai, não consegue mais enxergar, né? Ele fica cego e escuta a voz do Senhor Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem é, Senhor? Aí Jesus fala, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E aí ele fica cego e Jesus orienta ele a entrar na cidade, né? E ele vai para a cidade, fica na casa de Judas, cego, 3 dias sem comer, sem beber, e só orando, né? Tendo um momento dele com Deus mesmo, orando esses 3 dias, cego, sem comer e sem beber. Enquanto isso, Ananias tem uma visão, o Senhor manda Ananias, né, ir até a casa de Judas, orar por Paulo, para que ele recebesse o Espírito Santo e ele fosse curado. Ananias fica meio assim, porque já sabia da fama de Saulo, por ser perseguidor, né, dos irmãos em Cristo, mas obedece ao Senhor, né, e desce até a casa de Judas, ora por Saulo, e Saulo começa a enxergar, né, volta a enxergar, é cheio do Espírito Santo, em seguida ele se batiza, olha que bênção. Então, Saulo de perseguidor, ele passa a ser um cristão, né, então esse é o começo aí da história de Paulo. A tia Miriam deixou 2 perguntas, vamos responder as 2. Primeira pergunta, por que Saulo odiava os cristãos? É fácil, né, gente? Por quê? Porque os cristãos, eles criam em Cristo, ensinavam sobre Cristo e não sobre as leis dos fariseus. Por isso ele odiava os cristãos. E a segunda, o que Saulo fazia para perseguir os cristãos? O que Saulo fazia para perseguir? Qual era o comportamento dele? Ele era bonzinho? Não. Ele açoitava, ele mandava para cadeia, ele mandava matar, ele era cruel, perseguidor bem cruel. Era isso que ele fazia, tá bom? Então, vamos dar início à aula de hoje, que é Paulo aprende a obedecer a Deus.
O nosso versículo-chave está lá em Isaías 58:11. A parte A desse versículo eu quero falar com vocês, somente a parte A, que diz assim: o Senhor o guiará constantemente. Fácil, né? Fácil? Você acha que até o final da aula vocês vão falar esse versículo sem olhar? Isaías 58:11. Então, eu chamei alguém para nos ajudar. Tia Sabrina vai nos ensinar como falar esse versículo em Libras. Vamos lá? Eu vou falar bem devagar e a tia Sabrina faz aí os sinais em Libras, tá bom? Então, o Senhor o guiará constantemente. Novamente, o Senhor o guiará constantemente. Joinha? Certinho? Fácil, né, gente? Obrigada, tia Sá. No final da aula você volta novamente para mostrar para nós e ver se nós aprendemos, tá bom? Então, final da aula. Então, esse é o nosso versículo para memorização. E depois vocês aprenderem, vocês vão gravar e colocar lá no grupo Kids para a gente saber quem aprendeu o versículo-chave de hoje, tá bom? E o texto que a gente vai começar tá lá em Atos, capítulo 9, quando vai falar sobre Paulo aprende a obedecer. Depois que Paulo se converteu, né, que ele passou alguns dias lá em Damasco com os irmãos, né, ele voltou a enxergar, aí ele ficou um tempo para restabelecer a saúde dele, né, ele foi para a Arábia, ficou 3 anos na Arábia, aprendendo a palavra, tendo comunhão com Deus, né, se preparando, e após isso ele vai lá para Damasco, ele volta para Damasco, a cidade onde ele se converteu, para falar do quê? Para falar do amor de Deus, para falar da obra, né, do que o Senhor Jesus fez por nós, né, dele ter derramado o sangue dele precioso na cruz, né, para perdão dos nossos pecados, e foi falar para Damasco a necessidade de arrependimento, né, arrependei-vos dos vossos pecados, fala sobre Jesus ressuscitado, sobre o plano de salvação de Deus para a vida de cada um. E a cidade, as pessoas creram e iam crendo no Senhor Jesus, a igreja do Senhor ia aumentando. E novamente os judeus entram em cena. Os judeus não ficam felizes de ouvir a pregação, né? Eles não querem ouvir, né? Eles são judeus fariseus, né? Praticantes da lei. Então, eles não querem ouvir que eles são pecadores, né? Você é pecador, precisa se arrepender. Então, eles não queriam ouvir essa palavra, eles não ficavam felizes com a igreja de Cristo crescendo, porque eles não acreditavam que Cristo era o Messias. Enfim, Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque ali em Damasco, eles armam um plano para matar Paulo, e a cidade de Damasco, ela tinha muros bem altos mesmo. E eles colocavam pessoas dia e noite nos portões de Damasco para conseguir pegar Paulo. E Paulo fica sabendo, né? Lembra, nós somos guiados por Deus. Lembra do versículo? O Senhor o guiará constantemente. Paulo, guiado por Deus, fica sabendo que os judeus pretendiam matá-lo. E os amigos de Paulo, né? Ajudam ele, arrumam um cesto bem grande e coloca Paulo, né, no muro, e desce Paulo pelo muro, né, através dos muros, sem passar pelas portas, e Paulo consegue fugir e vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele vai encontrar com os irmãos cristãos, com a igreja de Cristo, né? O que vocês acham que os irmãos iam receber Paulo? Bem? Não! Imagina, Paulo, ele era quem, gente? Ele era o perseguidor da igreja, ele perseguia, ele mandava matar, ele açoitava, ele judiava dos cristãos. Aí quando ele chega lá em Jerusalém, o pessoal não fica muito acreditando nele, tipo, o que será que esse homem tá fazendo aqui? Vai encher a igreja toda e depois manda matar, né? E aí Barnabé entra à frente, vai interceder por Paulo, dizendo que Paulo realmente ele tinha tido encontro com Cristo, que ele era uma nova criatura, que ele era um homem cheio do Espírito Santo.
E aí a igreja assim acredita que Paulo era um homem agora restaurado, uma nova criatura. E aí Paulo passa a pregar em Jerusalém e a igreja vai crescendo, né? Vidas, famílias sendo restauradas, né? A palavra de Deus sendo pregada, o amor de Deus sendo pregado, Jesus Cristo ressuscitado sendo pregado, enfim. E aí em Jerusalém acontece o quê? Paulo é perseguido, né? Então, os judeus não ficam também felizes, né, com a estadia de Paulo em Jerusalém. E aí o Senhor, né, ajuda Paulo, né, guia Paulo. Aí os irmãos ajudam a saída de Paulo da cidade de Jerusalém e levam ele até direção de Tarso, né? Ele vai para Tarsus, fugido, porque a cidade natal dele era Tarso, porque se ele ficasse em Jerusalém, ele seria morto. E é assim que acontece, né? Ele perseguia e agora ele passa a ser perseguido. Só que com toda essa perseguição, a perseguição em si, ela não é ruim, porque os cristãos, eles ficam espalhados, eles vão para cidades, eles vão para outros lugares. E a palavra de Deus vai com eles. Então, enquanto eles estão fugindo, estão em outros lugares, eles estão pregando Jesus Cristo ressuscitado, estão pregando um plano de salvação para as pessoas, né? E aí, a cidade de Antioquia começa a ter muitos cristãos, né? A igreja de Antioquia começa a crescer e Barnabé vai para lá, para ajudar nessa obra. E a obra é muito abençoada, Barnabé vai dar o apoio dele, né? Vai falar com os irmãos, vai apoiar os irmãos, pedir para os irmãos ficarem firmes naquela obra, que está uma bênção, né? Vai fortalecer os irmãos em palavra. E Barnabé resolve ir até Tarso buscar Paulo para ajudá-lo nessa obra lá em Antioquia, que estava uma bênção. E Barnabé traz Paulo para Antioquia e durante um ano eles ficam pregando lá em Antioquia. E aí eu queria que um aluno abençoado nosso lesse para nós Atos 11, versículo 21. Vamos lá? É o Daniel que vai ler hoje. Pode ler, Dani? A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos ler Atos 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. É isso aí, a mão de Deus estava com eles e muitos se convertiam ao Senhor, muitos criam no plano de salvação, né? E isso é uma bênção. O Senhor estava guiando o seu povo, o Senhor estava guiando os seus líderes, os cristãos, né? Ensinando, dando direção para onde ir. E a obra foi crescendo, a igreja de Cristo foi crescendo através dessas pessoas. E lá mesmo em Antioquia, os cristãos, na verdade eles chamavam os cristãos de discípulos, né? Os discípulos de Cristo. E lá em Antioquia é dado nome para os cristãos. E o nosso querido aluno Dani vai ler aí. Lê para a gente o versículo 26, Dani, pode ser? Agora vamos ler Atos 11, versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, nesse clima abençoado de Antioquia, a igreja crescendo, as pessoas sendo salvas, né? A obra crescendo cada dia, ali, pela primeira vez, os cristãos discípulos, né, são chamados de cristãos. A partir dali, nós somos chamados de cristãos, né? E o que é ser cristão para você? Cristão é ter Cristo dentro de si e ter consciência do seu pecado e saber que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nossos pecados são perdoados através do teu sangue. Você tem certeza que seus pecados foram perdoados? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida?
Caso você não tenha recebido ainda, aberto seu coração para o Senhor Jesus, este é o momento. O Senhor, Ele fez algo maravilhoso por nós. Ele não tinha pecado. Pelo contrário, Ele era Deus, esvaziou-se de si mesmo, né? Viveu como nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou com um plano único de salvar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados e que a gente voltasse a ter aliança com Deus. Então, cristãos, para a gente encerrar nossa aula aí, eu gostaria de voltar ao nosso versículo-chave, que é Isaías 58:11, a parte A, que diz: o Senhor o guiará constantemente. Então, a tia Sá novamente vai nos lembrar como fazer isso em Libras, né, tia Sá? 2 vezes, vamos lá. O Senhor o guiará constantemente. Mas aí, tia Sá, eu gostaria de mudar um pouquinho. A gente vai falar: o Senhor me guiará constantemente, pode ser? Então, a tia Sá vai ensinar pra gente: o Senhor me guiará constantemente. Novamente, o Senhor me guiará constantemente. Amém? Que o Senhor possa estar te guiando, possa estar me guiando a vida da Sabrina, da tia Esther, da tia Mídia, de todos os professores, né? Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo a fazer a vontade do Senhor, seja pregando, seja ensinando, seja falando, seja sendo amigo, né? Como foi os amigos de Paulo, de Saulo, né? O protegendo, ajudando a escapar da morte, né? Os amigos de Paulo também eram guiados por Deus, né? Ananias, que foi lá orar, que ouviu, né, que teve a visão, obedeceu ao Senhor e foi orar por Saulo, onde ele foi restaurado, a visão dele foi cheia do Espírito Santo. Ananias também era guiado por Deus. Judas, que recebeu Saulo em sua casa, foi um homem guiado por Deus. Os amigos de Paulo, guiado por Deus. Barnabé, um homem guiado por Deus, né? Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, assim como foram todos esses homens, esses personagens que a gente trouxe aqui nessa aula, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo, né, nos guiando no que devemos fazer, não só nas grandes atitudes. Às vezes fala: o Senhor vai me guiar num emprego bom, o Senhor vai me guiar a comprar uma casa, comprar um carro. E o Senhor também está nas pequenas coisas, nas suas pequenas decisões, até mesmo num ligar na internet, num programa que convém, que não convém, o tempo, a televisão, amigos, enfim, o Senhor também quer nos ajudar, o Senhor também está disponível para nos conduzir nos pequenos passos das nossas vidas. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade do Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir, que o Senhor possa nos conduzir a fazer a vontade dEle nas nossas vidas, no pequeno ou nas grandes coisas. Amém? E que nós possamos também, vocês, agora juniores, e nós todos possamos ter amigos cristãos que também nos ajudem, amigos que sejam conduzidos, né, que sejam guiados por Deus, que também nos ajudem nessa caminhada até a volta de Jesus. Amém? E aí eu queria deixar 2 perguntas para vocês. A primeira é: por que os líderes judaicos em Damasco queriam matar Paulo? Por que os líderes judaicos queriam matar Paulo lá em Damasco? Vocês lembram? E a segunda é: por que os cristãos em Jerusalém estavam com medo de Paulo? Por que lá os cristãos estavam com medo de Paulo? Lembram? Tá fácil, gente. 2 perguntinhas bem molezinhas para vocês. E aí, a próxima aula, a próxima professora é a lição 3, não percam. Vai ser: Paulo se torna um missionário. E aí vocês continuam aí nosso desafio bíblico, respondendo as perguntas, fazendo as atividades e gravando aí também o que vocês
gravaram, acho que hoje vocês gravaram o nosso versículo bíblico, hein? Falamos várias vezes sobre ele, amém? Então, fiquem com Deus, uma boa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e sejam abençoados, guiados por Deus constantemente. Beijo, fiquem com Deus.